Bom dia, terceiro ano! Ótima segunda-feira para todo mundo! Depois do feriadão maravilhoso, semana passada, semana top. Bora começar! Cadê meu povo? Bom dia, Yasmin. Bom dia, João. Bom dia, Jefferson. Galerinha tá entrando aí ainda. Hoje nós vamos estudar um elemento novo da geometria espacial. Bora estudar o cone! Bora nessa! Tá faltando ainda 1,5 kg de ovelhas do meu rebanho aí, ó. Só tem 28 participantes na aula. Cadê o resto do meu povo? Dia, Rafaela, Amanda, Isabela. Vamos que vamos! Maravilha! Galerinha chegando, Vinícius já está na área. Bora nessa, meu povo, então? Começando aí nossa aula de cone. Vamos que vamos. A gente trabalhou aí já, no início de agosto para cá, a ideia de cilindro, né? Falamos pirâmide, depois avançamos para cilindro. E aí, hoje nós vamos entrar no estudo do cone. Maravilha. Professor, cone cai no Enem? Cai. O Enem gosta, curte pra caramba de trabalhar com a ideia de cone. E o que o Enem gosta? O Enem gosta de algumas ideias mais do que outras. Então, o que eu quero fazer hoje aqui com vocês? Eu quero pegar primeiro algumas ideias de construção e de entendimento da figura para poder trabalhar com vocês depois as fórmulas, tá? Então, presta bem atenção. Vem aqui comigo. Eu preciso, primeiro, conhecer a figura e entender a planificação dessa figura. Essas duas ideias são muito interessantes e são muito importantes no nosso trabalho com o cone, tá? Professor, conhecer a figura. Que primeira ideia que eu preciso ter do estudo do cone? Que o cone, ele é um sólido de revolução. Um cone che guevariano. É mais ou menos isso, professor? Não. A ideia da revolução aqui, ela não tem nada a ver com aquela revolução da geografia, da história, não. A revolução que a gente tem aqui é o fato de eu pegar uma haste fixa, um eixo, e eu fixar nesse eixo, nessa haste, uma figura plana. Que no caso do cone, a figura plana que vai trabalhar a formação do cone é o triângulo retângulo. Professor, e o que a gente faz com essa haste em uma figura fixada nela de um triângulo retângulo? Nós fazemos ela girar em torno desse eixo. E quando eu faço isso, nós vemos a formação tridimensional de uma figura plana em uma figura espacial. Isso daqui que a gente vê acontecer, ó. O que antigamente era uma figura plana de um triângulo retângulo, agora
com esse giro, nós vimos ele se tornar uma figura espacial, uma figura tridimensional, que também é chamada de corpo redondo. Tá? Nós temos 3 corpos redondos que nós estudamos: cilindro, cone e a esfera. Então, uma figura plana originou uma figura espacial. Isso através de uma revolução, de um giro que você fez ela dar em torno de uma haste. Primeira ideia para conhecer bem essa figura. Segunda ideia que a gente tem aqui é a dos elementos principais do cone. O cilindro, ele tinha 2 elementos que com esses 2 nós fazíamos tudo que a gente queria: raio e altura. O cone tem 3. Tem um a mais. Professor, o que eu preciso entender e enxergar bem no cone em relação aos seus elementos? Turma, os 3 elementos que eu vou trabalhar sempre aqui no cone são o raio, porque a base ela tem formato circular. Segundo elemento, a altura, que vai formar ângulo de 90 graus com o raio. E nós sabemos que forma ângulo de 90 graus por causa da maneira como ele é formado. Professor, mas eu já ouvi falar de um tal de cone oblíquo. Por que ele tem esse nome? Porque o vértice, que é esse ponto que está aqui em cima, não está alinhado com o centro da base, que é um círculo. Por isso, quando está alinhado, nós chamamos ele de cone reto. Se não está alinhado, ele é chamado de cone oblíquo. E é uma coisa mais ou menos assim, autor. Beleza? Nós vamos trabalhar com os cones oblíquos? Vamos não. E aí, eu posso ouvir um amém? Graças a Deus por isso. Porque, turma, trabalhar com cone oblíquo é uma canseira. Professor, e o que mais? Você falou que tinha 3. Eu estou vendo o raio, estou vendo a altura. Beleza. Tem um terceiro, que é esse daqui, ó, que é chamado de geratriz do cone. E nós usamos a letra G para poder representar. Por que esse elemento, que se chama aqui de G, é chamado de geratriz? Porque ele é a hipotenusa do triângulo retângulo, que na hora que você faz o giro, essa hipotenusa é que vai formar a superfície da parte lateral aqui que a gente enxerga. Por isso que ela é chamada de geratriz. Só por esse fato. Então, ok. Eu entendi que o cone, ele é um sólido de revolução. Eu obtenho ele através da rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo. Ele é um chamado corpo redondo. E ele possui 3 elementos que são especiais. Aqui, nós já vamos tirar a primeira relação que é importante no trabalho com o cone. Que relação é essa, professor? Se nós estamos com os 3 elementos de um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Usando o teorema de Pitágoras, a geratriz ela está no lugar da hipotenusa. Então, ela ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros 2 catetos.
essa é a primeira relação importante que eu preciso obter. Tá? Professor, mas você ia falar que a gente precisa conhecer a figura, e esse conhecimento é o principal e primordial, de que é um sólido de revolução que tem 3 elementos especiais, e esses 3 elementos são correlacionados usando o teorema de Pitágoras. Mas e a ideia da planificação? A ideia da planificação, eu hoje voltei às minhas origens, tentando lembrar das minhas aulas de educação artística, e aí eu peguei e fiz um recorte e fiz um cone, usando uma folhazinha de papel chamex. Para quê? Para te mostrar que essa figura tem um vértice aqui em cima e que ela tem uma base circular. Tá aqui embaixo. O que eu quero te mostrar? Que quando nós pegamos esse cone e cortamos ele aqui na sua lateral, olha aqui, ó, vou cortar esse cone na sua lateral até chegar lá em cima. Ah, professor, faz isso não, o cone estava tão bonitinho, concordo com você, estava tão lindinho. Ó, cortei. A hora que eu abro a lateral do cone, olha a figura que está sendo formada. Não é um triângulo. Não é um triângulo. Olha que a parte de baixo não é reta. A parte de baixo é um arco. Onde que eu quero chegar? Quando nós planificamos um cone, as figuras geométricas que nós vemos ali são um setor circular e um círculo na base. Então, olha o que nós temos na planificação. Deixa eu pegar uma planificação um pouquinho maior aqui. Ó, na planificação eu tenho um setor circular e a parte de baixo é um círculo. Isso daqui, ó, terceiro ano, é a planificação do cone. Professor, a base, ela é um círculo e a lateral é um setor circular. Então, eu não tenho um círculo e um triângulo. Eu tenho um círculo e um setor circular. Professor, então, peraí. Quando eu vou calcular aqui fórmula, usando as fórmulas, quando eu vou obter fórmula, para calcular a área do círculo, a gente já sabe. Tá tão tranquilo aqui, πr ao quadrado. Setor circular, nós vimos na nossa última aula de áreas, lá da geometria plana, como que se trabalha com o setor circular. Nós usamos uma simples regrinha de 3. E aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou definir junto com você as 4 principais fórmulas para se trabalhar com o cone. Área da base, área lateral, área total e o volume. As 4 principais. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ampliar essa figura do lado de cá e fazer a definição das 4 formulazinhas básicas com vocês. Então, tira um print. Você viu, cara, o tanto que ficou fofo? Oh, olha aqui, ó. Que gracinha. Tira um print aí da aula aí, ó. Tira um print da aula aí para você poder colocar lá no Instagram e me marcar, ó. Aula de cone com o mestre. Isso. Tirou o print, vai lá no Instagram, me marca, fala assim, uau, que fofo, eu tenho o melhor professor de matemática de Goiânia. Vai aí, tira o print aí, pra gente avaliar as fórmulas. Printou? Vem comigo então. Professor, vamos definir essas 4 fórmulas principais. Então, eu
vou pegar essa planificação e vou trazer ela para o lado de cá para a gente organizar aqui com vocês. Ó. Aqui. E a base, vou fazer um círculo aqui um pouquinho maior. Aí. Perfeito. Então, turma, relação de fórmulas. Primeira delas, área da base. Área da base. Neidivão, não precisa ser um gênio para poder perceber que a base do cone é um círculo. E todo círculo tem um raio. E para calcular a área de um círculo, eu tenho uma fórmula fixa, que é πr ao quadrado. Então a área da base foi de graça. Aqui foi simples. Professor, beleza. Foi fácil. Então vamos para a área lateral. Área lateral. Turma, para tudo e presta atenção aqui agora. Vem comigo. Na área lateral, eu preciso entender o seguinte. Esse segmento que vai daqui até aqui é a geratriz do cone. Então, eu vou chamar ele aqui de G. Só que, olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. Turma, essa geratriz do cone, ao mesmo tempo, olha aqui o que ela é. Ao mesmo tempo que esse segmento é a geratriz do cone, ele é o raio dessa circunferência maior. Então, essa geratriz também é um raio, mas desse círculo grandão. E aí, terceira percepção. Se eu pego daqui, do ponto A até aqui, no ponto B, esse arco AB, ó, o arco AB é o comprimento dessa circunferência aqui de baixo, ó. E nós vimos isso lá na época do cilindro. Lembra do nosso cilindrinho? Ó, esse pedaço aqui de baixo é justamente o comprimento, porque olha aqui o que acontece, ó, o comprimento ele vai se ajustando exatamente na base até fechar. E olha aqui para vocês relembrarem, ainda tinha até feito um pontinho preto, ó, tem que fechar em ciminha. Então, galera, o arco AB é o comprimento dessa circunferência aqui de baixo. E o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio dela. E o raio dessa circunferência é o R. Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Professor, o raio da base é diretamente proporcional à geratriz? Não. Se você aumentar o tamanho do raio, o que vai acontecer? A geratriz ela pode permanecer até a mesma altura que diminuindo.
Você pode ter ali uma geratriz do mesmo tamanho, o raio aumentando e a altura diminuindo. O seu cone, ao invés de ficar mais comprido, ele vai ficando mais chatinho. Ó, acompanha meus braços aqui, ó. Estou aumentando o raio. Estou aumentando o raio. Estou aumentando o raio. E a altura está diminuindo. E o meu braço está do mesmo tamanho, que fazendo o papel da geratriz. Olha aqui. Ó, raio diminuindo, raio aumentando. E a geratriz continua a mesma. Então, você não pode afirmar que são diretamente proporcionais. Beleza? Então, galerinha, se eu entendo isso, eu consigo fazer a área lateral usando uma regra de 3 simples. Que regrinha de 3, professor? Assim, ó. O comprimento dessa circunferência grandona, o comprimento dela é 2π vezes o raio dela. E se eu andar o comprimento dela inteirinho, eu vou ter a área dela inteirinha, que é π vezes o raio dela ao quadrado. Então, ó, entendendo? Se eu ando o comprimento dessa circunferência grande inteirinho, eu tenho a área da circunferência inteirinha. Mas e se eu andar apenas do ponto A até o ponto B, que é 2πr, eu terei apenas essa parte da área, que é justamente a área lateral. O que a gente viu na nossa aula de geometria plana em relação à área do setor circular? A gente viu que é diretamente proporcional todas as vezes. Não só diretamente proporcional ao comprimento, mas também diretamente proporcional ao ângulo. Esse ângulo θ de abertura aqui também é diretamente proporcional. Professor, então eu posso simplesmente multiplicar cruzado? Pode. E é o que nós vamos fazer. Ó, 2πg vezes a área lateral é igual a 2πr vezes πg quadrado. 2πr vezes πg quadrado. Turma, Festival Internacional do Corte. Olha aqui. Bora dar uma louca aqui, ó. Bora meter o louco aqui, sair cortando todo mundo que não é para cortar, quer ver? Esse 2 vai passar para cá dividindo e vai cortar com esse. Então já vamos embora logo agora. Esse π que está aqui multiplicando vai passar para cá dividindo e vai cortar com esse. Então nós já podemos cortar e já podemos mandar ele embora logo agora. É, bateu ele no portão. Olha só, esse G eu posso cortar com um dos Gs que existe aqui. Então, aqui tem 2 letras G. Vai sobrar uma letra G. Então, galerinha, a área lateral vai ser π vezes o raio vezes uma letra G que sobrou. Tá aqui a fórmula da área lateral. Beleza? Então, galera, área da base, πr ao quadrado. Área lateral, πrg. Professor, mas por que você simplesmente não pôs logo a fórmula que era πrg e fez essa demonstração? Porque tem alguns exercícios que eles querem aumentar o grau de dificuldade. E o que esses exercícios fazem? Eles não te dão, por exemplo, raio geratriz. Ele não te dá, por exemplo, raio. Te dá a geratriz e te dá o ângulo de abertura do setor que forma a área lateral. Então, o que o aluno esperto tem que fazer? Regrinha de 3. Como, professor?
Já que eu agora estou trabalhando com ângulo, pensa comigo. Dei uma volta completa. Que ângulo que eu formei? 360. Ou 2π. Se o ângulo foi dado em grau, você chama a volta todinha de 360. Se o ângulo dado foi dado em radiano, você chama a volta toda de 2π. Então, olha aqui. A volta toda me dá a área toda. O ângulo de abertura me dá a área lateral. Então, eu não uso 2πr, eu uso o ângulo no lugar de 2πr. Só isso. Prático e rápido. Professor, multiplique cruzado e chega na área lateral. Pronto. Morreu. Simples assim. Tá bom? Então, área da base, πr ao quadrado. Área lateral, πrg, ou, se ele te der o ângulo, usa a regrinha de 3 e acha a área lateral. Com a área da base e a área lateral, eu consigo fechar fácil a área total. Professor, como? Lembrando que um cone, nosso querido cone, ele só tem uma lateral e uma base só. Então, eu vou assemelhar o cone com a pirâmide. Fórmula do cone para área total e para volume é semelhante à da pirâmide. Professor, o que eu vou fazer, então, para definir a área total? Simples. A área total é a lateral mais uma base. Área lateral, eu já sei, é πrg. Área da base, também sei, πr ao quadrado. Mostra agora que você fez um 8º ano bem feito e lembra das aulinhas de fatoração. O π está aparecendo aqui e aqui. Coloque ele em evidência. O r está aparecendo aqui e aqui. Coloque ele em evidência. Quem que sobra dessa parcela quando eu tiro o π e tiro o r? Sobra a geratriz. E dessa parcela, quando eu tiro o π e as duas letras R's que tinham, eu tiro uma. Sobra uma letra R. Pronto. Fórmula da área total. Professor, se eu quiser usar esse raciocínio e não decorar a fórmula, funciona? Funciona. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nesses 24 anos meu como professor, eu já vi exercício extremamente excomungado, onde o cara organizou o exercício de uma maneira tão malévola que o aluno só ia sair do exercício se ele lembrasse a fórmula. Então, pode acontecer. Então, você tem que estar atento, tem que estar esperto a isso. Último aspecto, volume. Professor, se você está falando que o nosso delicioso cone, que é a nossa querida casquinha de sorvete, turma, imagina uma casquinha de sorvete desse tamanho. Olha aqui que alegria. Ia ser show, hein? Imagine o nosso cone com o mesmo estilo de volume da pirâmide. Professor, então eu posso simplesmente dizer que volume do cone é 1/3 da área da base, que eu já conheço, vezes a altura. Morreu aqui. Turma, em se tratando do Enem, eu preciso ressaltar com vocês que o Enem tem uma predileção, um gosto mais apurado para trabalhar com volume. Tá? O Enem gosta mais de trabalhar com volume. Então, você precisa lembrar disso daqui de maneira mais assertiva. Tá bom? Vou sair da frente para você tirar um print e a gente vai avançar
para mais uma ideia extra, além disso daqui, que a gente precisa saber trabalhar e avaliar em relação ao cone. Tá bom? Tira um print aí da telinha. Printou? Bora nessa? Turma, no cilindro, nós vimos uma ideia extra chamada de secção transversal. Será que esse troço também acontece aqui no cone? Acontece, tá? E eu quero mostrar isso para vocês. No cone, nós também temos secção transversal. O que é a secção transversal? Vamos relembrar? Secção, corte. Eu estou cortando. Transversal. Secção meridiana. A transversal eu quero falar depois. Secção meridiana. De cima para baixo. Secção meridiana. Cortar de cima para baixo. O cone, eu já sei o formato, o jeitão dele. O cone, ele tem esse formato e eu quero cortar ele de cima para baixo, passando exatamente pelo meio, pelo centro. Então não é um corte qualquer. Professor, quando eu faço isso, que figura eu vejo? Turma, vou tentar ressaltar aqui para vocês no laranja. Ó, cortei de cima para baixo. Que figura eu consigo visualizar? É a figura de um triângulo. Tá aí, ó. Cortei o cone de cima para baixo, exatamente no meio. Que figura que eu estou vendo? De um triângulo isósceles. Então, professor, vamos pegar e vamos colocar isso daqui. Sempre a secção meridiana será um triângulo e ele sempre será isósceles se o cone for reto. Então, uma coisa que os exercícios podem pedir para você é para você calcular a área dessa secção. Turma, não é o fim do mundo, não. Por quê? Porque a base desse triângulo é o diâmetro da circunferência. E nós sabemos que o diâmetro mede 2 raios. Então, com essa informação, eu consigo usar a fórmula base vezes altura sobre 2 para calcular a área da secção. Base, 2 raios, vezes a altura. A altura está aqui, ó. É o H, sobre 2. Corto 2 de cima com o 2 de baixo. O produto do raio pela altura me dá a área da secção meridiana. Agora, para poder finalizar nossa aula, que o tempo está quase acabando, eu preciso chamar a atenção de vocês para o seguinte: existe uma secção meridiana que dá um triângulo específico. Quando a secção meridiana der um triângulo equilátero, turma, se a secção meridiana for um triângulo equilátero, então o cone em questão é chamado de cone equilátero.
Professor, e o que é que isso muda? Isso muda o fato de que se esse triângulo de laranja aqui, ó, for um triângulo equilátero, então esse lado mede 2R, esse mede 2R e esse mede 2R. Só que esse lado aqui, ó, ele é chamado de geratriz. Então, toda vez que um cone for chamado de cone equilátero, ou a secção meridiana dele der um triângulo equilátero, nós podemos afirmar que a geratriz vale 2 raios. Ou seja, que a geratriz é o diâmetro da base. Isso daqui vai fazer muita diferença. Por quê? Porque provavelmente ele não vai te dar a altura do cone. E aí você vai ter que fazer um link dessa ideia com a primeira fórmula que nós definimos para o cone, que é a da geratriz ao quadrado igual a h quadrado mais r ao quadrado. E aí, no lugar da geratriz, você vai precisar substituir os 2 raios. Então, é comum em um cone equilátero o cara só te falar, por exemplo, a medida do raio. Um cone equilátero de raio 6 centímetros, e aí, meu amigo, ele senta o pau e te pede 1,5 kg de coisa. Através do raio você acha geratriz, com o raio geratriz você acha a altura, e com o raio geratriz e a altura você faz miséria com o que tiver que calcular em um cone. Beleza, galera? Até aqui simples. Alguma pergunta? Como diz o Sostag, alguma frustração, decepção amorosa? Dúvida? Não? Beleza, eu vou sair da frente para vocês tirarem o print. Printa aí a telinha. Isso aqui você não precisa colocar, não. Ó. Isso. Tira o print só dessa parte aqui. Beleza? Turma, o que é que nós vamos trabalhar no próximo horário? Matheus Duarte, o que foi, Duarte? Deu para tirar o print, não? Quer que eu saia da frente de novo? O que foi? Ah, porque a Amanda colocou aí de boa. Ah, tá. Tranquilo. E o que nós vamos fazer então no nosso próximo horário? Próximo horário, eu vou falar da secção, só que é a transversal. Porque o cone ele não se assemelha à pirâmide. Na pirâmide, você lembra que a gente podia cortar ela paralelo à base? O cone a gente também pode. Tá bom? Então, eu vou falar da secção transversal, vou finalizar a parte teórica e a gente vai entrar em alguns exercícios da nossa apostila. Quero que vocês já peguem o Superatividades 2, tá aí, ó. Superatividades 2, lá na página 92. Isso. Superatividades 2, página 92. Eu já vou começar a trabalhar com vocês alguns exercícios dessa parte aí. Beleza? Então, turma, beijo, beijo. Até daqui a pouquinho. A gente volta de novo para poder trabalhar aí essa segunda parte, a parte final dos cones. Tá bom? Beijo, beijo. Vou sair da frente. Tirei o print. O pessoal está falando que não tirou. E vamos que vamos. Tá bom? Até daqui a pouquinho, amores. Tchau, tchau.